querido Sheikh Ahmed da Mesquita de Jundiaí e Sheikh Ahmed da Mesquita de Jundiaí, só que o Sheikh Ahmed é libanês e o Sheikh Ahmed é do Egito, né? Então a única diferença, senão os dois são Ahmed, né? Eu sou Mohamed do lado. O Ahmed atrás. Então esse encontro, que Deus abençoe, né? Primeiro esse encontro tem um intuito tentar responder a uma pergunta, né? Será que a nossa vida precisa de fé ou não precisa? Aonde que está a fé, né? No nosso dia a dia? A ciência responde à fé. A ciência e a fé andam paralelamente, andam juntas ou não? Cada uma tem um caminho oposto. O nosso modernismo, o nosso progresso, será que ele está nos deixando longe dessa fé? Ou ele, pelo contrário, ele está nos levando à fé e a gente não está enxergando? Então, é uma discussão que nós vamos tentar discutir, refletir e debater, né, depois com o nosso Sheikh. Então, o nosso Sheikh Ahmed do Líbano vai apresentar, né, a palestra em torno de uma meia hora e depois a gente vai abrir as perguntas, né, abrir o debate para perguntas. Então, por favor, fazem todas as suas perguntas, não ficam constrangidos, não. A gente está aqui justamente para refletir e debater essa questão, né? Agradeço vocês mais uma vez ter vindo todos aqui e boa palestra. لو عايز تيجي هنا ايش؟ لا ها؟ او شو تجيب؟ Vos cumprimento do Islã. A paz de Allah seja com todos vocês. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louvado seja Allah, Deus, o Senhor do Universo, o clemente e misericordioso. Louvamos e agradecemos por suas inúmeras dádivas. Agradecemos pela vida, pela saúde, pelo bem-estar, pela fé nele, por nos conduzir, pelo discernimento e por todas suas inúmeras dádivas que concedeu a nós. E prestamos testemunho que não há outra divindade senão ele. Glorificado seja o Altíssimo. É o primeiro sem começo e o último sem fim, não gera e não foi gerado e é incomparável. O Senhor dos céus e da terra e de tudo quanto há entre eles. E prestamos testemunho que o nosso amado Muhammad, que a paz e as bênçãos de Allah estão sobre ele, seu servo e seu mensageiro, ele foi o derradeiro mensageiro do Criador para a humanidade. Que antes dele veio Jesus Cristo, veio Moisés, veio Abraão, veio Jacó, veio uma caravana de mensageiros para orientar a humanidade. Então a paz de Allah esteja sobre eles todos, seus companheiros, seus seguidores, todos aqueles que seguem o caminho da luz até o dia do final. Queridos irmãos da fé, hoje nosso assunto acerca da vida e da fé. E antes de iniciar, temos que dar uma retrospectiva, temos que parar e pensar. Se cada pessoa hoje, não importa a sua idade, não importa a sua profissão, não importa a sua capacidade, a sua intelectualidade, se ele parar e perguntar para si mesmo, ou ele olhar no espelho e perguntar para si mesmo, falar de onde eu vim, quem eu era, quem eu sou aqui, por que eu estou aqui e para onde eu vou. São três coisas: início, meio e fim. Para isso aí devemos voltar um pouco para olhar a existência. Allah, glorificado seja o Altíssimo, Deus do Universo, criou o Universo e deixou muitas evidências tão claras que testemunham a sua onipotência, testemunham a sua grandeza e testemunham a sua unicidade. Sabemos disso, que o ser humano, ele veio para o mundo posteriormente a isso aí. Quando o Divino Altíssimo diz, em verdade nós criamos os céus e a terra, e tudo quanto há entre elas, não há ninguém no mundo que pode contestar isso aí, porque o ser humano, quando ele veio para o mundo, seja quem ele for, no passado, no presente e no futuro, ele veio e encontrou um mundo preparado para ele.
Portanto, ninguém pode dizer, ninguém pode falar, não, o mundo foi criado depois da minha existência aqui no mundo. Depois que eu vim para o mundo, surgiu o sol, surgiu a lua, surgiram as estrelas, surgiu o céu, surgiu isso aqui. Mas todos nós, desde o Adão, do começo, do primeiro homem, até o final dos tempos, quando nós abrimos os olhos para o mundo, encontramos um mundo preparado para nós. Perfeito, completo. E hoje, não quero entrar no mérito da religião. Eu quero falar mentalmente. Todos nós, Allah nos dotou de uma capacidade, de uma intelectualidade, de um discernimento, e que isso nos conduz a captar as coisas externas que testemunham a existência e a unicidade do Criador. Allah criou os céus e a terra, tudo quanto há entre elas, e não existia ser humano, nem existia outra criatura. Por isso ninguém pode atribuir a ele mesmo que ele criou o sol, ou lua, ou ar, ou mar, ou ele tem alguma participação, nem que for o mínimo, nesse universo. Portanto, o assunto da criação está determinado. Até então, Allah, Deus Todo-Poderoso, que é o primeiro sem começo e o último sem fim, não teve ajuda de ninguém, absolutamente de ninguém. Para podermos falar hoje como ser humano, ele tem filhos, para usar os filhos para ajudar ele a construir ou fazer alguma tarefa. Mas toda a criação, toda a grandeza, testemunha que sou único, onde não teve nem esposa, nem companheiro, nem filho, não existia parceria de ninguém nessa criação. Até o ser humano, quando Allah disse para os anjos dele, eu vou criar um sucessor na terra, sucessor que é o ser humano na terra. Isso leva a nós entender, e todos vocês entender, que o mundo foi feito antes de nós. Tantas evidências que circundam nossos sentidos, e Allah glorificado seja o Altíssimo, desde da primitividade, desde o início da humanidade, Allah dirigiu a palavra a falar com a mente das pessoas. E nós temos nossos sentidos, 5 sentidos, a audição, a visão, o tato, enfim, todos os sentidos para captar as coisas externas. Se nós olharmos tudo em nossa volta, Allah pregou, submeteu certas coisas que nos beneficia, e não existe a mão do ser humano por trás disso aí. Não existe interferência do ser humano. Não existe o ser humano falar para o sol, hoje você aparece, eu quero que você depois não apareça. Ninguém tem absolutamente a mão naquilo que Allah fez. Por isso, é uma coisa definitiva atribuir a Allah que criou o universo. Aqui na vida terrena, quando o ser humano cria alguma coisa, ou inventa alguma coisa, ele faz questão de destacar, de marcar o nome e de registrar na história o ato dele, o trabalho dele. Quem fez a lâmpada, quem fez o telefone, quem fez TV, quem inventou isso aqui, ele faz questão de patentear e colocar o nome dele. Se Allah disse que eu criei os céus e a terra e tudo quanto entre elas, e ninguém contestou isso aí, nós acreditamos naquilo lá, até que surgiu alguém e falou, não, fui eu que criei o sol. Ou eu que criei a lua, eu que fiz isso, fiz aquilo lá. Até então ninguém, até os próprios incrédulos e os idólatras, Allah diz acerca deles. Se perguntar para eles, quem foi o Criador dos céus e da terra? Certamente falarão que é Allah. Se perguntar para eles, quem faz descer a chuva, quem move, quem forma as nuvens e quem dirige isso, aquilo lá, quem? Foi Allah. Quem dá a vida e a morte é Allah. Tudo que você falar, perguntar, atribui isso à divindade. Portanto, por que hoje, sabe, na adoração e na devoção, não é Allah que é adorado? Existem tantas seitas, existem tantos caminhos. Qual é a razão disso aí, o porquê? Nós não vamos entrar no mérito dos milagres nem dos mensageiros, vamos permanecer no lado da mente, somente da mente. Podemos dizer que o ser humano, para saber o bem e o mal, e o lícito e o ilícito, Allah implantou dentro de cada ser humano um chip. Esse chip que ele faz decifrar, faz um discernimento entre o certo e o errado, entre o lícito e o ilícito, independente de qualquer cultura. Mesmo quem nunca entrou numa escola, que nem sabe nem ler nem escrever, absolutamente ele sabe o que é certo. Quando a coisa certa acontece, ele sorri para ele e fica contente e confortado. E quando algo
ilícito, algo errado, iniquidade, ele se fecha, se retrai e não aceita, protesta contra isso. Independente de qualquer coisa. E isso podemos testemunhar quando Allah disse, falando com seu mensageiro, e lembra quando Allah, Deus Todo-Poderoso, pegou a descendência de Adão, desde o Adão até o último ser humano na face da terra, colocou diante dele, no mundo do átomo, no mundo do espírito, no mundo qual mundo, colocou diante todas as criaturas, na palma da mão, e disse para eles, não sou vosso Criador? Disseram que sim, todos eles. Então nós somos testemunha. Se perguntar para qualquer pessoa em que ela fala, não, mas eu não testemunhei nada, eu não presenciei nada, nós falamos para ele, não, você testemunhei, você sabe disso aí. Então Allah diz, vocês testemunham que eu sou vosso Criador, portanto vocês virão na vida terrena, não esqueçam, quando voltar para o dia justo final, voltar para mim, falar que nós éramos desatentos, ou nossos pais seguiam um caminho errado e nós seguimos eles. Então cada ser humano, dentro de si, ele sabe o que é certo, o que é errado, em absoluto. Damos muitos exemplos disso aí. Um exemplo entre relacionamento de homem e mulher. Quando um homem quer invadir sua casa, quer entrar na sua casa, e quer invadir, tem sua esposa, tem sua filha, e quer dormir com ela, falar abertamente, o que você faz? Seu comportamento. Você quer agredir, defender, quer matar ele, e qualquer pessoa na face da terra te ajuda, e acha que é errado. Em outra forma, essa mesma pessoa, que ele vem para sua casa e diz, boa tarde, boa noite, a paz seja com vocês, eu sou fulano de tal, e vem respeitosamente, esse é meu nome, nome do meu pai, eu trabalho isso, faço aquilo, peço a mão da sua filha. Você concede a mão da sua filha, entra na sua casa e ele dorme com sua filha no mesmo quarto. Qual a razão entre a primeira que você quer matar ele e a segunda você falou para ele bem-vindo? Qual a diferença? Muita gente acha que é certidão de casamento. Não é o papel. Simplesmente entre o lícito e o ilícito, o certo e o errado. O errado todo mundo repudia, não importa que, mesmo que não tenha religião, mesmo que for ateu, ele repudia o que não é certo. Isso é natural do ser humano. E aceita o que é lícito. Falar em outro aspecto. A pessoa que recebe o seu direito licitamente e quando ele recebe propina, como é que ele se comporta? Quando ele recebe o salário, dentro está aqui meu salário, eu recebi R$1.000, tudo certo. E quando ele recebe propina? Quer olhar, quer ocultar, quer enfiar embaixo do braço, quer enfiar embaixo da carteira, não quer que ninguém vê. Por quê? Porque é ilícito. Quem falou para ele que isso é ilícito? Você está na sua casa com sua esposa, vem alguém bater na porta, bem-vindo fulano, como vai? Vamos fazer café, chá, vamos tomar, vamos viver, beleza. Se você está com uma mulher que não é sua mulher, e alguém bate na porta, como é que você se comporta? Meu Deus, de onde que vem esse infeliz aqui? Mulher, entra no guarda-roupa, entra embaixo da cama, quer esconder ela. Por quê? Qual a diferença? Essa mulher é homem. Mas qual a diferença? A diferença é lícito e ilícito. Quem ensinou? Isso foi implantado dentro de cada pessoa. Para ninguém tenha desculpa diante de Allah. No dia do final, fala, Deus, eu era pobre, eu não aprendi, eu não entrei na escola. Mas você sabia o que era certo e o que era errado. Todo o ensino por aqui é para o fim mundano. Nós podemos usá-lo como trampolim, como um barco de travessia para a vida terrena. Allah permitiu. A gente andava a cavalo, andava a burro, andava a pé, de bicicleta, e Allah permitiu que andasse de ônibus, de trem, de avião, de foguete, etc. Os caminhos são abertos pela necessidade do mundo. Já pensou São Paulo, aqui, Campinas, 1 milhão, 10 milhões de pessoas. Precisamos trazer arroz lá do Paraná, trazer lombo de burro. Quantas caravanas trazer? Então não vicia. Allah sabe e preparou. O campo da mente está aberto. Mas a nossa essência, a nossa criação não mudou. O nascer e morrer. Não existe morte brasileira e morte argentina. A morte é uma só. O riso e o choro. Não tem riso americano e o riso russo, o riso alemão. Não existe. O riso é um só. Existe uma linguagem universal que une todas as pessoas. Quando estão rindo, todo mundo sabe. Todo mundo está feliz. Sabe que está rindo. E quando chora? Todo mundo sabe que eles estão chorando. Mesmo que não entende nenhuma palavra. Não precisa abrir a boca para falar nada. Então, sabe? Então é uma linguagem universal que Allah implantou dentro de você. Portanto, hoje também, nenhuma pessoa pode falar, eu me criei, ou eu criei alguém.
em absoluto. Ninguém pode dizer. Allah diz no livro sagrado, acaso eles foram criados do nada? Referindo aos seres humanos. Ou eles são os criadores? Para tal coisa, Allah disse no livro sagrado, deu um exemplo, desafiando todos os cientistas, todos os sábios do mundo, desde o início da humanidade até o final dos tempos. Ele diz no livro seguinte, foi dado um exemplo, preste atenção para ele, escute-o. Aqueles que vocês invocam ao invés de Deus, não criam moscas, nem que eles se uniam para tal coisa. E se as moscas os roubarem algo, não conseguem resgatá-lo. Tanto o procurado ou quem procura, ambos são fracos. Então o homem, ele fez um avião que carrega 800 passageiros. Ele fez um navio que carrega 5 mil, 10 mil pessoas. Ele foi para a Lua, foi talvez ir para Marte e pode até ultrapassar. Mas jamais esse desafio que Deus colocou na mesa, aberto até o dia do final, alguém de qualquer matéria aqui na face da Terra fala, não, eu criei uma mosca, uma vida. Não existe, não existe. Por isso Allah diz, eu sou criador de todas as coisas. Eu sou criador de todas as coisas. Então não existe, você é criador, você não cria nada. O que eu quero mostrar para os senhores e as senhoras, que o ser humano é uma criatura, ele não é senhor de nada. Apesar de ser senhor da terra, senhor nessa vida terrena, se Allah glorificado seja através dessa obra grandiosa, criou a terra, os céus, as estrelas, a planta e o animal, e colocou você senhor nessa terra aqui. Você que é dotado de discernimento, de dignidade, de pudor, de mentalidade sóbria, sabe? Limpa. Se não seria o capricho do Criador ele fazer você? Se ele criou aquilo lá tudo submisso a você, a planta, a terra, que ela carrega você, você também é uma criatura que foi criada. Eu quero chamar a atenção dos senhores que hoje nós nos entretemos, nós ocupamos a nossa mente e o nosso desejo na dádiva e esquecemos o Senhor das dádivas, de quem concedeu ela. Nós vivemos e a dádiva, nós mergulhamos nela e nos deixou cegos, totalmente cegos. Não conseguimos enxergar mais nada. Então, o ser humano hoje, ele vive pela dádiva e esquece o Senhor das dádivas. Quem por trás? Então nós dependemos dos meios. Nós sabemos, então homem e mulher juntos, então veio o filho. Você arou, jogou semente, então veio. Ele não sabe que quem causa isso aí, quem faz brotar isso aqui, foi o Criador. Allah diz, de todas as coisas nós criamos pares, 2 pares, seriam macho e fêmea. De cada coisa nós criamos o varão e a varoa. Mas se voltamos aí para o início, Allah mostrou para nós em várias etapas que Ele usa os meios com meios, ou sem meios, o poder absoluto dele é o mesmo. Por exemplo, como o pai dos humanos surgiu? Ele nasceu de um encontro de varão e varoa? Não, em absoluto. Então, criou ele sem nenhum dos meios. Sem varão e sem varoa, criou Adão. De varão sem varoa, criou a Eva, a mãe dos humanos. De varoa sem varão, ele criou Jesus Cristo, que a paz dela seja sobre ele. Só que essas 3 aqui foram únicas, nunca foi repetido, jamais. Não teve outro Adão, não teve outra Eva, não teve outro Jesus, jamais. E os demais humanos vieram de macho e fêmea, de varão e varoa. Mas se os meios, me diga por quê, casa encontra o marido e mulher, homem e mulher, e vivem 10, 15, 20, 30 anos e não vem o filho. Se você quer depender dos meios, então não são os meios. Você ara a terra e joga o semente. Por acaso você que faz brotar? Ou você sabe se vai brotar? Então você não sabe. Então você é um instrumento. Como existem coisas no céu que você se beneficia e não tem a sua influência, o sol ilumina você, te dá o calor e você não sabe nada acerca dela, você nem comanda ela. Nada, em absoluto. A lua também, as estrelas, o vento, o ar e o mar, e tudo submisso a você, sem a sua interferência.
Por isso, o ser humano que cega e considera outro ser humano, outra divindade, engrandecê-la, é o cúmulo do absurdo e o cúmulo da ignorância. Em absoluto, você não pode uma criatura curvar diante de outra criatura, louvando ela, ou magnificando ela, ou idolatrando ela. Jamais, jamais, isso não existe. E com isso estou falando para os senhores, para não recorrer a nem o livro sagrado, nem Torá, nem Evangelho, nem o Corão, nem a mensagem dos mensageiros que vieram apoiados por milagres. Tem certa pessoa que fala, eu só acredito naquilo que eu vejo. Muito bem. Você sabe que você é um ser vivo. O que faz você viver? Ah, eu sou feito de corpo e alma. Alguém viu a alma? Alguém sabe como ela é? Alguém sabe o cheiro e a cor? Sabe onde fica? Se é no cérebro, se é no coração, se é no braço, se é nas costas, se é no pé. Aonde é isso aí? Aonde é que encontra? Só que todo mundo se certifica, mesmo das mais variadas seitas, ou até o ateu, ele sabe que sem alma ele não vive. Ele sabe, quando a alma sai do corpo, ele fica quieto, para e apodrece e acaba. Mas então tem algo que move você chamado alma. Ela é oculta ou não? Ou ela é vista? Ela é oculta, mas sabe que ela existe. E isso prova. Então, isso você pode basear em você. Mas será que tudo que move nesse mundo aqui visível não leva você a crer que existe o invisível por trás dele? Você está na Terra. Os primitivos, os que não têm cultura, acham que o mundo é de onde nasce o sol e onde ocorre o sol. Esse é o mundo. Quem estudou um pouco mais e acompanhou, ele viu, puxa, mas a Terra é uma bola vagando no espaço. Ela não significa um grão de areia no mundo de Deus em relação a mais planetas e mais astros. Olha, se você pensar, leva você a pensar, pô, mas essa bola, com seus oceanos, suas montanhas, seus bichos, suas plantas, seus seres humanos, o que segura ele no espaço? O que faz ele girar a uma velocidade de 1.750 km por hora? Qual a força que move ele? O que faz ele virar o eixo tanto para a direita como para a esquerda para vir as estações? Verão, inverno, primavera. O que faz ele? Vem frio, vem o calor. O que muda isso aí? O que faz ele andar uma viagem de 365 dias para dar volta em torno do Sol? Sozinho? Muitos dos ateus falam, não, esse mundo aqui, ele foi criado por acaso. O acaso não cria uma disciplina, uma ordem milimétrica, que nada extravia. Milhões de anos que o mundo funciona, ele não deixou de funcionar nem por 1 milímetro, não extraviou nunca. Então o boom, ele não traz organização, ele não dá disciplina, ele só traz o caos, certo? E se fala que não foram átomos que conglomeraram e juntaram e virou o mundo, quem criou os átomos? Enfim, não vamos entender, não vamos entrar em discussão com essas pessoas. Mas a mente e o pensamento, em tudo e em sua volta, leva você na grandeza do Criador. Mas a mente só, ela não consegue decifrar o que o Criador quer de nós. A mente testemunha que existe um Deus, Allah Todo-Poderoso, que nos criou e criou o mundo. E não há outra divindade senão Ele. Quando criou o mundo, Ele não teve nem filho, nem mulher, nem esposa, nem companhia, ninguém. É Ele, sozinho. Todo mundo sabe disso aí e todo mundo testemunha. Muito bem. Então, por que hoje, então, a mente, ela não consegue decifrar o que Allah quer de nós? Aí entra a porta da fé. Allah teve que mandar mensageiros para corrigir a conduta dos humanos. Quando Deus enviou Adão e a Eva para a terra aqui, eles não conheciam o Criador? Conheciam. Desobedeceram no jardim, quando falou coma à vontade, mas não aproxima de tal árvore e tal. Mas isso para passar por um laboratório. Todo Criador, ele quer que a sua obra funcione 100%. Então, para exercer a função, ele tem que errar, ele tem que acertar, e para ver o que acontece quando erra, o que acontece quando acerta. Muito bem, eles conheciam. Então, de onde veio o desatentamento e de onde veio a incredulidade? Como todo mundo nasceu crente, conhecendo a Deus. Mas por que tem ateu? Por que tem pessoas que se divergem nesse mundo em relação à criação? Por quê? Quem é que desviou isso aí? Ah, nós temos 2 inimigos mortais. Tem a sua vontade dentro de você, que borbulha, que ela ferve, que ela quer arrastar você através da tentação, através da luxúria, através dos prazeres e da satisfação
ela quer montar na sua alma, ela quer montar no seu cérebro, comprimir você e arrastar você aonde ela quer. Isso que acontece com o ser humano. Todo quanto erro que surge por falta do comando. Falta do comando. Então, como nós aqui, a mente para o ser humano, como direção para um carro. Você consegue dirigir seu carro sem volante? Ele pode ser 0 km, pode ser o melhor que tem. Mas sem volante você não consegue dirigir. Né? Tem que ter volante por aqui e por lá. Direita, esquerda, tem que acompanhar de acordo com o mandamento da estrada. Senão você se destrói. Exatamente o ser humano, se não usar a sua mente, ele usa a sua vontade, o seu desejo, leva ele para o abismo e toma. Então, se a ciência for símbolo de progresso, a civilização é permitida. Allah aplaude e quer que nós desenvolvamos, como eu disse, nós andamos a cavalo, burro, e hoje andamos de carro, de avião, de filme. Precisamos, a ciência é aberta. Até a computação hoje, talvez daqui 100 anos, 200 anos, vai virar sucata. Como hoje é novidade, sabe? Quando criou, meu Deus, o telefone, o sem fio, eu falo com qualquer lugar do mundo, num segundo. Então, uma coisa grandiosa. Daqui a um tempo, talvez isso vai virar sucata. Obsoleto. Só Deus sabe o que a mente vai criar. Mas nós não mudamos. Nascer e morrer e casar, nós comemos arroz e feijão. Nunca vamos passar, não vamos evoluir para comer tijolo. Nunca, jamais. A essência é uma só, não muda. É igual o sol, a lua e o ar, né? Tem gente que fala, eu sou dono do meu nariz, do meu corpo. Allah diz no livro sabe, e em vocês não admoestam? Aquele que fala, eu sou dono do meu corpo. Você que faz o seu coração bater? Não. Se você comanda, como é que você dorme então? Quem é que vai comandar no seu coração? O seu estômago trabalha e processa aquilo lá, as enzimas, e dirige as vitaminas, vitamina A e B, C e D, tal, ele joga fora. Existe a sua influência? Como é que você respira sobre seu comando? Então como é que você dorme? Então você não consegue dormir se foi pelo seu comando. Isso, coisa automática. Você que está sentado, eu estava sentado e eu levantei. Para levantar, o que eu fiz? Simplesmente desejei levantar, levantei. Qual músculo que eu ordenei para ele trabalhar e fazer para lá e para cá? Quem? Alguém sabe? Ninguém sabe. Isso é automático. Então existe um controle remoto que Allah implantou dentro de nós. Basta dizer, quer e eu quero. Eu levantei aqui, o copo aqui. Quantos músculos trabalharam para levantar o braço e segurar o copo? Ninguém sabe. Então você não é o dono de si. Se você for o dono de si, então você desafia a velhice, desafia a doença e desafia a morte. Fala, eu não quero ficar doente, eu não quero envelhecer e não quero morrer. Se você consegue, então você é dono de si mesmo. Como você não consegue, então você se rende diante da grandeza. E quando Allah determina, fala, quando chega a hora deles, eles não adiantam e não atrasam nem um segundo. E hoje vê todas as pessoas, os médicos que cuidam do coração, a maioria deles morre do coração. Sabe? A maioria morre do coração. Isso não significa, sabe, é um trabalho digno, é grande, mas quando chega a hora de terminar, ponto final, ninguém adianta, ninguém atrasa nada, ponto final. Não há médico, não há força no mundo que pode impedir. Então está num comando só. Que por que não adoramos e não ficamos submissos e curvamos diante dessa potência grandiosa que é chamada Allah, Deus de Todo-Poderoso? Muito bem. Então, a partir daí, todo mundo sabe hoje, e eu falando pela lógica, falando pela razão, não usando nada de milagres. Não vamos falar dos milagres, nem ressuscitar os mortos, nem o cajado ver a serpente, nem que Jesus ele ressuscitou os mortos. Não vamos falar disso aí. Mentalmente, você usar sua mente e olhar, usar seus sentidos, leva você ao único Criador, à unicidade. Criador meu e seu e tudo quanto existe na Terra. Então somos iguais, somos unidos, somos irmãos, não há diferença de um sobre o outro. Cada um, Allah dotou ele por um dom. Então você é melhor do que eu no dom que Allah deu a você, e eu sou melhor que você no dom que Allah deu a mim. E esses dons divergem, porque nós precisamos nos integrar um com o outro. Então Allah, o que ele diz? Ó humanos, nós vos criamos de macho e fêmea. E constituímos vocês povos e comunidades para vocês se conhecerem, para vocês conviverem. O mais piedoso, o mais temente a Deus, ele é o mais honrado. Allah não olha suas carcaças, não olha seus diplomas, não olha seus carros, nem seus palacetes, ele olha para os seus corações. Cada pessoa que tem no seu coração.
A partir daí veio a fé. É necessária a fé. A fé veio para corrigir. Toda vez que o homem que desviou começou a adorar a vaca, a adorar o rato, a adorar o boi, a adorar o sol, a adorar o fogo, falou, não, não é por aqui, é para cá o caminho. Adorar é seu Criador, que te constituiu, e a sua vida deve a Ele, seu nascer e seu morrer. Então, essa resposta, quando nós todos olhamos no espelho e perguntamos, de onde eu vim? O que eu era? Eu era uma esperma, né? Uma gota. Sou constituído, olha, braços fortes, olha, mas já como ele fala e tal, puxa, tá forte e tal. Daqui a pouco morreu, virou lixo, acabou, apodreceu. Vamos rápido enterrar ele tá fedendo. Né? Então é o seguinte, então vem a ponto de interrogação. Qual a razão da existência aqui, então, a vida terrena? Se dela não levamos nada, do jeito que viemos para ela, nós vamos embora dela, sem nada. Você pode ser o dono do mundo, você pode ser o maior rico, você pode ser o dono de Campinas, você morre e você não leva nada. Se a morte fosse o fim de tudo, como muita gente sabe, sei lá, fala, se a morte fosse o fim de tudo e não tem Criador que comanda isso aí, o que eu quero de Deus para que é religião? É para você saber, a mente não consegue decifrar o que é devido, o seu propósito aqui na Terra. Mas a religião, ela fala para você, eu nasci para tal coisa. Allah diz, sabe, Deus diz, eu só criei os gênios e os humanos somente para adorar. O que é adorar? Curvar diante do Criador e cumprir as leis, a doutrina. Então a religião, ela veio, como nosso assunto hoje, a vida e a religião, não é isso? A fé, a fé. Então a vida nós falamos que ela emana de Allah e Ele que controla. Por Ele nós viemos e para Ele é o retorno. Ninguém pode contestar, ponto final. Então a fé é para quê? A fé é para corrigir, é uma disciplina, é uma lei, para saber o que fazemos, o que deixamos de fazer. Então a lei é um discernimento, o livro sagrado, discernidor, ele fala, faça isso e não faça aquilo. Exatamente como lei, o código de trânsito. Antes de fabricar o carro, não tinha código de trânsito, certo? Não tinha livreto, não tinha nada. Quando nós criamos o carro, nós criamos livreto para ele. Para quê esse livreto? Para ninguém bater com ninguém, para disciplinar o movimento dos carros. Se não fizer uma disciplina, aí toda hora morte, bater, um vai pela esquerda, outro vai pela direita, cada um faz o que quer. Exatamente o ser humano aqui também na criação, na fé. E você faça isso ou não faça aquilo. Não rouba para não ser roubado, não mata para não ser matado, não faça isso e faça aquilo. Então são ordens. Só que a pessoa com sua, sabe, debilitada, fala, pô, mas eu não posso roubar. Mas você que é o beneficiado. Allah disse para você não roubar, e Ele falou para toda a humanidade não roubar você. Então você que é privilegiado. Deus disse para você não matar, e disse para todos os humanos para não matarem você. Não é verdade? Então se hoje o nosso progresso aqui, entre aspas, que as pessoas falam, por que nós vivemos o caos? O erro, injustiça, latrocínio, homicídio, roubo, assalto, enfim, uma infinidade de coisas. Tudo que você vê na TV hoje é vergonhoso, não é isso? No mundo inteiro. Principalmente aqui no nosso país. Nós não estamos em guerra, mas parece que estamos em guerra, né? Todos os dias, aos centenas, dezenas que morrem. Por quê? O sábio diz o seguinte, toda vez que você encontra algo errado, está acontecendo na sociedade, então é uma das leis de Deus que está sendo violada. Toda vez que você encontra um caos, iniquidade no meio social, saiba que é uma das leis de Deus que está sendo violada, está sendo desrespeitada. Ponto final. Então, se existe muita iniquidade, muita maldade, então tem muita coisa errada que temos que consertar. Para isso precisamos voltar, corrigir, voltar para o Senhor das dádivas. Certo? Eu tenho dinheiro, então eu fiquei ocupado com o meu dinheiro e eu esqueci quem me concedeu ele. Eu sou ocupado com o meu corpo, eu sou Tarzan, eu sou fértil, eu vou bater no fulano, vou fazer isso, eu vou lá no hotel, eu vou levar fulano. Enfim, você é responsável, nós concedemos isso para fazer o que com ele? Concedemos saúde, inteligência, poder físico e poder financeiro. O que você fez com ele? Maltratou, usou devidamente? Essa vida é um laboratório. E o positivo e o negativo são dimensões, sabe? Não são mérito ou desmerecer para os seres humanos. O mais e o menos é um laboratório de saber como você se comporta diante do mais, que é a dádiva, e como você se comporta diante da adversidade. Você é perseverante na adversidade? Você é grato, agradecido nas mercês? Nas dádivas?
Se você é, então você passou por o teste. Se você não fez, então você é reprovado. Então todos os humanos, uns para os outros, são iscas. O rico isca para o pobre isca para o rico. Quem sabe isca para o ignorante e o ignorante isca para ele, para saber como se comportar. Você, aqui tem o rico, tem o pobre. Se Deus chamou todos os seres aqui na terrena, então Ele que garante a existência dele. Mas muitas vezes Ele priva um, deixa ele sem. E você tem. Você tem braços, você consegue mexer. Você olha na rua, numa esquina, uma pessoa que tem braço não consegue mexer. Você tem pernas que você consegue andar, mas encontra a pessoa com perna não consegue andar. Você tem língua, você consegue falar. Você olha uma pessoa, ele não consegue falar. Mas são poucos. Para Deus chamar a nossa atenção na dádiva, naquilo que nós temos, naquilo que concedeu a nós, o que devemos fazer com ele. A vida é um laboratório. Então a ciência e a religião andam lado a lado. E toda vez que a civilização sobe, né, ela confirma, ela endossa e todo mundo leva à unicidade do Criador. A mente, porque Ele que criou, Deus criou a ciência e Ele criou a fé. E como a fonte é uma só, então tem que haver congruência, jamais contradizer a ciência e a fé, nunca pode contradizer. Então essa divergência aqui, alguém implantou ou semeou a discórdia entre as pessoas, só que as pessoas não usam a mente. Como diz, Maria vai com as outras, segue. Ah, eu vou para tal coisa aqui, mas eu gostei do padre, olha, eu gostei dele, então eu vou acreditar e vou seguir a religião dele. Ué, não é a religião dele. A religião verdadeira, você segue o seu Criador, Allah quer que você adorar Ele consciente, com inteligência, com capacidade, não cego, que nem uma mula. Você tem que acreditar, tem que saber o que você está adorando. Entendeu? Então nós aqui acreditamos naquilo que está dentro de nós, invisível, que é a alma. Allah também está em toda a nossa volta. Seguir e adorar e fazer como devemos fazer. Então esse é chamar a atenção para a vida e a religião. A religião é importante na vida de cada ser humano, sem ele perde a sua identidade. Nossa identidade que hoje fala é paulista, carioca, é argentino, uruguaio, americano e francês, não. A identidade diante do Criador são duas identidades. Crente e incrédulo, não existe terceiro. Entendeu? Então não temos, nós somos para administrar, fizemos aqui é Campinas, Jundiaí e tal municípios separados para administração. Mas a identidade verdadeira diante de Deus, Ele vai dizer, ou você é crente nele, ou você é incrédulo. Uma das duas. Não tem terceira identidade. Então nós precisamos resgatar a nossa identidade. Que cada um pergunte a si mesmo, o que eu fiz, se eu mereço, e a qualquer momento eu vou morrer. Eu não sei a causa, nem a razão, nem quando, mas eu estou preparado para morrer? O que será depois disso aí? Eu deixei tudo para trás. Mulher, filhos, dinheiro, lojas, enfim, deixei para trás. O que vai valer para mim? O que eu vou fazer? O que me espera? Será que eu fiz isso para isso? Ou não fiz? Que cada um pergunte para si mesmo. Refletir, a reflexão é a melhor coisa. Por isso, o profeta, que a paz de Deus seja com ele, falou, uma hora de reflexão melhor que 70 anos de adoração. Uma hora de reflexão. Pensar na sua existência, na sua vida, pensar na morte, quando vê um cadáver na tua frente, quando vê a catástrofe, o que acontece no mundo, uma hora de reflexão, ela leva você à verdade. Ela conduz, pega na sua mão e arrasta você para a verdade. Nós precisamos da verdade. Mas o mundo, o imperialismo, colocou a vida terrena diante dos nossos olhos, tornamos escravos dela, consumismo, e eu quero ter. Você trabalha dia e noite lutando para ter. E você esquece de viver. E esquece, por um momento você vai embora dessa vida. Ora, a vida acaba e o trabalho não acaba. Nós abrimos um leque tamanho do mundo. E eu ganho 1000, não dá. Eu ganho 2000, não dá. Eu ganho 3000, nunca dá. Nós abrimos um leque tamanho do mundo, não é isso? E a necessidade, cada vez mais consumismo. E a mulher e tal, eu preciso disso, eu preciso daquilo lá, quero ir no mercado, quero isso, quero curso disso, quero curso daquilo lá. Tornamos escravos da matéria da vida terrena e esquecemos a razão da nossa existência. Nós temos uma missão muito nobre, temos um propósito demais, nós somos senhores do universo. Allah nos colocou aqui, Deus colocou nós aqui, senhores do universo. Como que nós nos comportamos? Comer, beber, dormir, morrer? É isso? O animal também come, bebe, dorme, multiplica e acaba. E daí? A nossa missão é muito mais nobre, que cada um de nós deve procurar isso aí. E encontros futuros, se Allah permitir, então nós vamos falar a respeito, sabe, daquilo que é primordial, o que nós devemos fazer para encontrar o certo e podermos seguir o caminho da senda reta. Muito obrigado a todos.
e desculpem por alguma coisa se nós demoramos um pouco. Agradeço a atenção de todos vocês e deixamos um espaço para perguntas. Sabe, quem tem alguma dúvida, tem qualquer coisa aqui, permitimos que e pedimos para a todos os presentes aqui dirigir qualquer pergunta, porque o Islã, os amigos sabem, responde qualquer pergunta na face da terra, sabe, tudo que é feito, sabe, ele existe uma resposta para ele. Não existe uma pergunta sem resposta, tudo tem a sua resposta. مش عارف احنا قلنا علشان نسأل استاذ محمد قول يعني نترك مجال الاسئله ولا تشوف انه الشيخ então então deixa espaço para Então vamos, por favor, quem tem qualquer pergunta, né, que pode fazer para o Sheikh, tá? Se sente à vontade, por favor, de fazer qualquer pergunta. Primeiro, cumprimentar pela palestra. Eu queria perguntar e retomar o assunto que você chamou de uma espécie de programação natural que nós temos, dizendo que nós temos um chip implantado que nos oferece um discernimento inato, né, do nosso comportamento na Terra. Sim. E você discorreu sobre o tema se referindo a essa moralidade inata que nós temos como se ela fosse uniforme em qualquer ser humano. Né? Assim. Certo. Queria saber por que tem um lugar que tem imoralidade. E você tem uma diversidade, na realidade, de valores, muitas vezes conflitantes. Perfeito. Como lidar com isso quando o comportamento de um determinado indivíduo ele é correto, do ponto de vista dele, ele segue aquilo que ele acha que é correto, de acordo com esse discernimento que seria natural para ele, enquanto com outro ser humano, essa conduta dele pode ser inclusive intolerante, brutal, desrespeitosa pela vida do ser humano, enfim, conflitos que hoje a gente está acostumado a acompanhar, né? Como lidar com esse tipo de situação? Existe de fato uma universalidade moral? Querido irmão, seu nome é? Paulo. Eu falei que toda criança, todo ser humano, naturalmente, ele nasce monoteísta e vem com aquele chip, sabe? Mas os pais dele, o ambiente que ele vive, conforme vai rechear, como diz, tem um detalhe que fala, o que você põe na panela sai com a concha, não é isso? Entendeu? Que você põe na... Por que então tem pessoas que são moralistas, têm pudor, e outras despoduradas, não têm pudor? Porque quando esse chip aqui, sabe, envolvido como uma lamparina, né? Que ela vai pretejando e você não lavar ela, lavar todo dia, é como um prato. Nós todo dia usamos o prato para almoçar e jantar, nós lavamos o prato para usar novamente, não é isso? Lavamos. Por que lavar? Se eu almocei, eu vou usar ele mais tarde, para que lavar ele? Então deixa ele sujo mesmo, eu lavo de novo e eu coloco comida novamente. Se eu não lavar todo dia, lavar significa fé, você praticar e buscar a moralidade de acordo com a doutrina que vem para você, porque a pessoa que vive sem doutrina, ele vive fora do ritmo, sabe? Fora da regra da programação. Então ele é dominado, como eu falei antes, pela luxúria, pela vontade, ensinaram ele a buscar. É como, por exemplo, as entidades, as doutrinas mundanas, capitalismo, fascismo, nazismo, comunismo. Todas essas entidades, o que eles visaram no seu prefácio, na sua introdução? É garantir a felicidade para a humanidade, não é isso? Para os seus povos. Conseguiram? Ninguém conseguiu. Veio o comunismo, derreteu e provou que ele não presta, não valeu nada. Veio o capitalismo, o neocapitalismo que hoje, que vive nos países, ele garantiu a felicidade? Não garantiu. Porque nós vimos o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. E quem paga a conta é o pobre. Mas a doutrina do Criador, ela diz isso? Não. Ela diz o seguinte, quem sabe ensina quem não sabe. A sobra de um é a falta de outro. E quem tem que pagar a conta é quem tem, não quem não tem. Compreende? Mas nós, pelo que nós conhecemos aqui hoje, sabe? Nós escravos da matéria. O cara abriu o olho, primeiro emprego, R$500, R$1.000, cartão de crédito, juros de 15% ao mês, cheque especial de 12% ao mês, etc, etc. Mas se eu tenho R$10 e colocar no banco, ele me paga 1.000%, ou às vezes ele usou para o meu dinheiro.
Então tem política, tem coisa errada no meio. O que eu digo para você, sabe, a doutrina, quando nós conhecemos a doutrina e aplicamos ela, o pudor e o discernimento e o chip faz a sua função. Mas se colocamos ele, sabe, se cobrimos ele e anulamos ele, mas na prática todos nós sabemos, mesmo aquele que é despudorado, mesmo aquele que pratica a iniquidade, dentro de si, quando olha no espelho, ele não sabe se ele está errado ou não? Ele sabe. Quando está certo, ele sabe. Quando está errado, ele sabe. Mas ele finge que não. A incredulidade, ele quer omitir isso aí. Por isso, o que é incredulidade? O significado de incredulidade, que algo existia e ele cobriu, sabe? Ele quer fazer de conta que não existe. Porque toda criança nasce sabendo que tem o seu Criador e ela tem que seguir uma doutrina. Só que quando a pessoa anula a doutrina e segue a vontade, segue caprichos mundanos, nós somos obra de um Criador. E ninguém melhor que ele para colocar e estabelecer uma regra para saber o que é melhor, o que é pior para nós. Como o fabricante de carro, ele cria um manual para ele, não é isso? Ninguém melhor que o fabricante para saber. Se esse manual é aplicado, a máquina trabalha 100%, né? De acordo com o fabricante. E se fizer o contrário, ela não vai trabalhar e mal está fazendo a você, não ao fabricante. E nós também, exatamente. Se nós seguimos a doutrina, fazemos o bem, né? Para nós mesmos. Porque para lá é indiferente. Se você bebe ou não bebe, se você usa droga ou não usa droga, se você faz o errado ou o certo, o problema é seu. Só que o caos chega e atinge a sociedade. E Deus quer que tenha harmonia na sociedade, que tudo funcione bem. Quer que a sua obra trabalhe. Qual a sua obra? É o seu universo e as pessoas em cima desse universo. Se Deus quisesse, podia ter feito todas as pessoas crentes, se Ele quisesse, e podia fazer todo mundo incrédulo, ponto final. Com antecedência, porque Ele sabe. Mas nós temos que passar por esse laboratório. Então existe o pudor e não pudor de acordo com a criação de cada pessoa. Entendeu? Não existe nacionalismo para ele. Uma criança que nasce, por exemplo, agora está no colo da mãe, tem 4 meses. Você coloca ele lá na Inglaterra, ele vira inglês, não é isso? Coloca ele na França, ele vira francês. Coloca ele aqui no Brasil, ele vira brasileiro, não é isso? Ele segue a língua, segue a comunidade. Compreende? Nós não estamos falando de conduta humana. Nós estamos falando de lei divina. Mas como nós violamos a lei divina, aí nós estabelecemos e fazemos pela lei humana. E a lei humana é falível. Ela não leva a nada e não funciona. Infelizmente. Pois não, senhor? Oi, senhor. Eu quero perguntar, como é que então o Islã ele explica a diferença? Por que uma pessoa nasce numa família pobre, a outra numa família rica? Na diferença que a gente tem no mundo? Como tem o rico e o pobre? Por que um nasce numa família rica e outro numa família pobre? Bom, Deus, olha, a princípio, todo ser humano, ele é pobre. Ele nasce sem nada e morre e não leva nada. Essa diferença, como eu falei, é um laboratório. Entendeu? O mais, aquele que tem milhões, aquele que tem um tostão, sabe? Não é mérito. Aquele que recebe milhões não é mérito. Compreende? E aquele que tem pouco não é desmerecer. Muitas vezes aquele que tem pouco é mais amado aos olhos de Allah do que aquele que tem milhões. Aquele que recebeu pouco, mas ele é perseverante, seguir o caminho, escorar na parede e falar, Senhor, me ajude a ser. Talvez ele é uma pessoa mais feliz. Porque se nós somamos o dom, sabe? Os pontos de cada ser humano igual aos pontos de outro ser humano. Talvez uma pessoa tenha mais dinheiro do que eu, sabe? Mas talvez eu tenha mais saúde que ele, tenho mais inteligência que ele, tenho mais prazer que ele, tenho mais bem-estar que ele. Sabe? Existe a lei da compensação. A lei do que foi dado ao ser humano é um dom, né? E na medida que a pessoa produzir, primeiro tem que usar os meios. Como disse o califa, olha, o céu não chove nem ouro nem prata, não podemos ficar de braços cruzados. Você tem que usar os meios. Mas quem por trás dos meios é Allah, glorificado seja. Então muitas vezes você pode ver a Jamília, é o seguinte, você vê uma pessoa, é um computador ambulante, tem 4 ou 5 diplomas, e o cara não consegue alcançar o pão para comer. Entende? E vê uma pessoa que não sabe nem assinar o nome, o cara é milionário. Como é que se explica isso aí? Para isso, Deus chama a atenção para que não é o seu mérito, não é o seu capricho, não é a sua inteligência que dá a riqueza. Compreendeu? E isso para experimentar o rico capaz de dividir com o pobre ou não. Entendeu? Muitas vezes também tem de cada 100 mil pessoas, uma pessoa nasce cega, ou nasce aleijada, ou nasce surda, ou muda. Mas isso para chamar a atenção daquele que tem, para saber, puxa, o quanto eu sou rico, o cara tem orelha, tem ouvido, mas ele não escuta, ele tem língua, mas não fala. Ele tem braço, mas ele não mexe, ele tem perna, mas não anda. Quanta riqueza eu tenho, entendeu? Mas isso para não menosprezar aquele lá. Porque aquele que tem defeito físico, se ele soubesse
o que Allah preparou, o que Deus preparou para ele no dia do final, por essa falha dele, que todo mundo ia já ser aleijado. Você entendeu? Então, existe um mistério, existe um mundo além, o nosso conhecimento é muito ínfimo, né? Muito pequeno. O propósito de Deus é muito maior disso aí. Não. Pois não, senhor. Doutor. Eu não quero fazer uma pergunta, eu queria fazer um comentário. Pois não. Quando encontramos, então, a vida e a fé, eu acho que atualmente o mundo acreditou na vida e progrediu a vida, melhorou. E perdeu a fé. Perdeu a fé porque ela não encontra um castigo imediato. Ah, certo. E foi justamente a fé que fez com que a gente chegasse até o Allah. Muito bem. Então agora eu pergunto, todas as irregularidades que existem no Brasil, no mundo inteiro, eu estou citando o Brasil porque eu tenho mais de 70 anos de idade, certo, e já vi um país melhor. Então eu estou achando que agora a fé desapareceu por completo. Então, nem a religião muçulmana, nem a católica, nem a presbiteriana, luterana, o maior direcionamento deles é em busca da fé. E o mundo não está encontrando a fé. Então, nesse caos que a gente está vendo a criminalidade, está vendo a corrupção. Então, nós que somos religiosos, né? Como é que a gente vai fazer para conseguir isso aí, orientar isso daí? Como, por exemplo, eu sou médico. Quando vem um cliente no meu consultório e eu faço o exame, depois que eu faço o exame, depois que eu faço o exame clínico, eu peço o exame laboratorial, depois do exame laboratorial, eu vou fazer a receita. Eu queria saber com que fé ele acredita que ele vai sarar. É uma fé, digamos, material. Ele não é uma fé, ele não está ligado. Ele, naquele momento, ele está achando que o Deus sou eu. Não, sou eu. Então, a fé que vem de Deus, que vem de cima, essa fé, ela abriu o leque de uma tal maneira que o horizonte do alfa não está encontrando o ômega. Bom, então como é que nós vamos fazer? Isso que eu queria saber do senhor. É o seguinte, o senhor sabe, o médico, ele é um instrumento. Como diz o mensageiro, para toda dor existe um remédio para ela, sabe? Toda dor, todo mal que tem na terra, existe um remédio para ele. Então, às vezes o remédio, quando acerta, ele pode dar cura, ou às vezes não acerta, tem que repetir, tem que fazer um novo exame, coisa assim. Então, a fé, o que é a fé? A fé é o lado abstrato. A fé, ela reflete para a matéria. Como o ser humano, ele é matéria, porque ele é matéria, e ele é alma, né? É alma e corpo. Mas o ser humano, ele abandona o lado da alma dele, deixa doente, chega a apodrecer, e ele sente, só preocupa quando o corpo ele é afligido, ele corre para socorrer o corpo. Mas a alma dele, ela precisa refletir isso aí, ela precisa viver a fé para refletir, que ela dá o sossego, dá a tranquilidade, dá a confiança, dá a encomendação a Deus, sabe? Se ela encomendar, então ela é tranquila, ela vive bem. Nisso, porque ela controla a alimentação, ela controla a vida dela, ela não exagera, ela não transgride. A pessoa que não tem fé, a pessoa mundana, então ela abusa, ela é abusada. E o médico, a primeira coisa, o que você come? Então deixa de comer isso, deixa de beber aquilo lá. Em primeira coisa, quando ele fala para ele. Então por quê? Então o abuso leva ele a prejudicar o corpo dele. Agora, a fé, então a fé é uma coisa divina, porque Allah que cura, não é o médico que cura. Deus que cura, mas você é razão, um instrumento para isso aí. Compreende? Você é instrumento. O cabo, ele leva a energia, mas o ferro é que passa a roupa. Não é o cabo, mas o cabo ele transmite energia, sabe? Então sem energia você não consegue passar. Então o médico ele é instrumento de Deus, compreende? Agora, nós falamos porque a fé, quando fala a fé, por nós não aplicarmos a fé, nós caímos no caos. Por exemplo, uma pessoa chega, sabe, primeiro ela não é educada. Você vê hoje a nossa imprensa, TV brasileira, você não encontra uma programação que ela eduque. Fala, fulano, respeita, tema a Deus, respeite sua mãe, respeite seu pai, respeite o próximo. Não existe, né? A libertinagem, a liberdade, entre aspas, falamos de democracia, essa democracia falsa, levou a pessoa à libertinagem.
atravessa o carro na rua e fala, bom, eu sou livre, faço o que eu quero, porque eu sou livre. E daí? Isso é liberdade? Compreende? Isso é liberdade. Então a pessoa não está consciente disso aí. E outra coisa, quando o sujeito comete um delito, nós não aplicamos a lei, sabe? Então, a falta de impunidade, sabe? A impunidade, ela leva ao exagero, leva a pessoa. Ele não está consciente, ele não sabe, não conhece seu Deus. E não tem lei que retém ele. É como o paraquedista, o cara que vai pular de avião. Ele tem 2 paraquedas. Tem o paraquedas normal que ele usa e tem o paraquedas de reserva. O paraquedas normal nós chamamos de educação. 95% das pessoas, com a palavra, ele se educa. Compreende? Mas sempre tem um extremista, tem um excesso. O que ele precisa? Então, na falha do normal, sabe? Do paraquedas normal, então na falha, o que ele usa? Ele usa a reserva. O que é a reserva da fé? É a lei. Mas nós usamos a lei? Não, não usamos a lei. O cara comete homicídio, no dia seguinte está na rua. Ele comete de novo, ele está na rua. Ele comete de novo e nós, a televisão, imprime, tem 5 metros, tem 10 metros a ficha do cara. Se a pessoa, por mais doida que seja, por mais louco que seja, por mais criminoso que seja, se soubesse ele ter a vida e tem que pagar pela vida, ele tira a vida? Ele não tira a vida. Ele não tira a vida. Então o que encoraja a pessoa a tirar a vida? Se a pessoa que rouba, sabe, que frauda, saber que ele vai perder a mão dele, como Deus disse, a lei não é minha. Compreende? Deus falou, aquele que rouba, rouba. Homem, mulher, corta a mão dele, nem que for o meu filho, corta a mão dele. Alguém rouba? Ninguém rouba. Então vê o caos aqui. Se nós, como população, se nossos comandantes, que vivemos num absurdo de mensalão, disso, daquilo lá, nós vemos dia e noite, e manipulam, e usam a justiça, e faz tanta emenda, tanta volta, e enfim, todo mundo acaba em pizza e nada acontece. Cadê a lei? Então ocupamos a religião? Não é religião, nós não aplicamos a religião. Eu sou muçulmano, Deus proibiu para mim bebida. Agora eu sento na mesa e tomo bebida. O que o Islã tem com isso? Eu que sou errado, não é a minha religião que está errada, compreende? Há uma diferença, existe muçulmano errado, por exemplo, existe um católico errado, cristão errado, mas não existe Islã errado, nunca, jamais. Existe o cara que não aplica. Deus fala, se você aplicar, você vive em paz com todo mundo, vive em harmonia. Você não agride ninguém, nem agride você respeita todo mundo respeita você. Mas se você não aplicar a lei, então você sai do respeito. Se você não se respeitar, você é desrespeitado. É o que nós acontece. E outra coisa, o profeta diz o seguinte, se ver a iniquidade aplicada no vosso meio e vocês não corrigir, a calamidade precisa assolar todo mundo, o bom e o ruim. Porque você fala, pô, o que o cara tem? Que culpa tem o cara? Pô, mas eu não fiz nada, eu fui assaltado. Por quê? Porque o cara fez e vocês não corrigiram, vocês podiam corrigir. Cadê a autoridade? O governante não teria que ser a mão de Deus na terra? Ele está sendo a mão de Deus? Não. Então tem que aguentar. A libertinagem, então aguenta. Então vai aumentar, vai aguentar até a ponto de chegar a estorcer, vem revolução, vem coisa, o sangue até o joelho, até fazer a nova Constituição e procurar corrigir a coisa. Enfim, tem que voltar para a lei divina. Nós temos que obrigados a voltar para a lei divina. E vamos implantar a lei de morte, pena de morte. Se não colocar pena de morte, não tem correção. Isso significa, Deus falou, a religião dele, a doutrina dele, tem que atingir o mundo mesmo sem fé, mesmo que a pessoa não acredita. Porque não há salvação. Deus criou o ser humano e sabe da sua essência. E sabe que isso conserta ele. O que não conserta ele, ele abusa. O problema, eu acho que o ser humano, ele engrandeceu tanto a vida, que agora a minha preocupação como religioso, a minha preocupação é que a fé ficou reduzida a uma coisa que parece que nunca existiu. Então, esse exemplo que o senhor deu, o primeiro paraquedas não saiu, sim, o segundo não saiu, mas ele teve a fé no primeiro paraquedas e no segundo. Não. Ele perdeu a fé daquele que podia segurar ele. Mas a fé você precisa aprender, se você não aprender, tem leis. A doutrina você precisa conhecer a doutrina. Como é que uma fé sem doutrina? Tem que ter doutrina, tem que ler. Como é que eu vou ter fé? Qual a fé? Então, você tem doutrina, tem que seguir ela para aprender. Faça isso ou não faça aquilo. A fé é uma coisa, mas existe lei. A lei fala, faça isso ou não faça aquilo. Isso pode, aquilo não pode. Mas ela diminuiu. Não, nós diminuímos. Não é que ela diminuiu. Nós anulamos. Não, ela está mal empregada. Ah, não é empregada. Então nós anulamos. Nós confiamos na ciência e deixamos a fé de lado. Isso. Então perdemos a identidade do ser humano. Então passamos a ser número. Esse é médico, esse é engenheiro, mas deixou de ser ser humano. Mas nossa essência é ser humano. Agora não. Mais alguma pergunta? Pois não, senhor. Bom, primeiramente, parabéns. Obrigado. Foi muito elucidativo. A gente está presenciando agora, vou tentar contextualizar um pouco o que está acontecendo hoje no presente.
já tendo uma conferência no Rio de Janeiro, a Rio Mais 20. Certo. E o senhor disse muito bem, inclusive, que a gente não consegue controlar o sol, os ventos, enfim, relacionou a questões naturais. Certo. Então eu fico pensando se não seria uma certa hipocrisia de muitas pessoas ficarem se rogando para si que todas as catástrofes naturais são por causa justamente do homem, né? Que ele tenha causado tudo isso. Então, eu só queria saber a sua opinião. Olha, a religião diz o seguinte, Deus fala para a gente respeitar e honrar o chão que a gente pisa nele, sabe? Respeitar a terra, respeitar a planta, respeitar o animal, respeitar o ser humano, sabe? E fazer, agora, as coisas fenomenais naturais, sabe? Esse é o comando de Deus, sabe? Ninguém tem a mão nisso aí. Mas temos uma participação muito grande de gente poluir nossos rios, né? Nós aniquilar a nossa lavoura, a agricultura, tudo mais, pela ganância do ser humano. A ganância, a pressa do ser humano de ele conseguir, de enriquecer cada vez mais. Então, se nós friamos um pouco o lado terreno e pensar mais na vida eterna, então nós conseguiremos mais. Um dos sábios diz um poema o seguinte, ele fala o seguinte: faça para a vida terrena o quanto permanecer nele. E faça para a eternidade quanto permanecer nele. E faça para o fogo quanto poder suportá-lo. E faça para Deus o quanto você precisar dele. Em outras palavras, então nós vivemos 70, 80, 100 anos aqui na vida. Mas a eternidade é muito maior. Então, se a gente tem o suficiente, então tá bom demais, não precisava mais. Entendeu? Então, esse absurdo de enriquecimento, sabe, de fulanos, bilhões e bilhões e bilhões, para que isso aí? Então, isso não é benéfico. O seu sustento é aquilo que você usa, gasta. Roupa, comida, carro, né? Aquilo que você usou. O que não usou não é seu. Mesmo que está em seu nome. Você vai morrer, vai deixar para o outro, está destinado para o outro. Então isso não funciona. Só que devemos respeitar e zelar por aquilo que nós usamos, sabe? Respeitar, porque é vida também. A árvore, sabe? A planta, tudo no céu e na terra tem a sua língua e ele glorifica o Criador. Só que num idioma que nós não entendemos, sabe? Então como podemos denigrir a imagem? Como podemos cuspir no prato? O ser humano está cuspindo no prato que ele está comendo. Então você vê, hoje a Terra, por exemplo, o globo terrestre, ele produz mais de 80 vezes a necessidade anual da população, que é 7 bilhões. Compreende? 80 tantas vezes. Quer dizer que se tivesse mais 80 pula, tem vida. Quando para o sangue, morre. Não tem vida. E o dinheiro, quando perde a sua função, ele é mau. Porque a razão do dinheiro, ele é meio. Ele não é o objetivo. Entendeu? Meu objetivo não é ter dinheiro. O objetivo é ter dinheiro para realizar o meu objetivo. Então ele tem que ser corrente, ele tem que circular. Quanto mais ele circula, mais ele beneficia todo mundo. Não entesourar ele, sabe? Entesourar. Por isso que Deus, você vê, ele liberou a venda e a compra, né? O negócio, e ele proibiu o juro. Por que proibiu o juro? Para ninguém enriquecer de graça, sem as custas do suor dos outros. Compreendeu? Essa é a razão. Então, respeitar agora o que Deus quer fazer com a terra, esse é o problema dele. Mas a influência do ser humano, então, está fazendo para o mal. Ele tem a sua participação nisso aí. Só que ninguém respeita, né? Deve respeitar. Mas os poderes naturais não têm influência sobre o ser humano. Muito obrigado. Não. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? No assunto ou fora do assunto? Sim, senhora. Eu queria saber como é que o Islã encara uma coisa que existe em todas as religiões. Não entendi. Não... Fanatismo. Ah? Fanatismo. Ah. Existe no Islã, no católico, olha, no evangélico. Olha, como é que é encarado isso? Olha, tudo que foge do ponto central de cada coisa não serve, não presta. Tudo que Deus exortou para a equidade, para a normalidade, sabe? Nem tanto céu, nem tanto terra, nem 8, nem 800, sabe? Então, a equidade, sabe? E o meio é o melhor, entendeu? Comer pouco, você fica doente e fica magro. Comer muito também, você fica gordo, faz mal. A média das coisas sempre é melhor. Sempre. Sabe? Em toda doutrina sempre é melhor. A média das coisas. O extremismo, esses são instrumentos, sabe? Pagos, financiados para fazer isso nos 4 cantos da terra em nome de uma religião. A religião não diz isso aí, sabe? Não tem isso aí. Sabe? Então são instrumentos fracos, gente, sabe, mobilizada, paga para fazer o caos. O terror, sei lá, enfim, o que você quer chamar. Agora, a religião de Deus, o que é a doutrina? É a tolerância, a amabilidade pelo bem. A doutrina do Islã, ela não veio para obrigar as pessoas a se converter à religião de Deus. Ela veio para corrigir o movimento, sabe, a relação de homem com homem e o homem com Deus. Agora, posteriormente, se você quer crer, aí fica facultativo para você, entendeu? A crença. Eu creio ou não creio, problema seu. Você pertence a Deus. Não é a minha obrigação.
A minha obrigação é a religião me diz o seguinte: eu devo respeitar você, comprar, pagar, enfim, não agredir você em nada. Essa é a religião que me ensinou. Agora, a conversão, sabe, Allah que ilumina, Deus que ilumina, não foi eu, não sou eu. Eu sou um instrumento. Nós diferentes lugares, eu sou fulano, eu sou missionário, eu sou ministro. Ninguém é ministro, ninguém é nada. Eu não sou nada. Diante de você, talvez melhor que eu, ou ele, talvez qualquer pessoa melhor que eu. Sabe, eu não sou ninguém, eu sou o último da fila. Compreende? Então, tudo que fora da norma, fora da regra, então é anormal. E a normalidade não está na lei de Deus. É por causa disso que, desde que o mundo é mundo, exatamente. o homem se mata por causa da religião. Não é por causa da religião, sabe? Você vê, desde o começo do mundo, Abel e Caim e Abel, né? Filhos de Adão. Então, a maldade que existe, o bem e o mal, é uma guerra contínua enquanto existe vida, sabe? Agora, aquele que ama por Deus, ele agride alguém, ele mata alguém? Nunca. Amar por Deus, porque Deus diz o seguinte: aquele que salva uma vida, como se tivesse salvo toda a humanidade. E aquele que corrompe e tira uma vida, como se tivesse assassinado toda a humanidade. Compreende? Agora, as pessoas que falam, eu te dou um exemplo, o imperialismo. Né? Não sei o que, não sei o que. Quem é que devastou quase 500 milhões de pessoas em 1 minuto lá no Japão? Né? Ele fala em direito humano, não é isso? A bomba atômica. Peraí, entendeu? No Iraque, na Palestina, no Afeganistão, o que ele fez? Porque é para usurpar o país. Por que na África Central, há uns anos atrás, morreu 1,5 milhão de pessoas? Ninguém abriu a boca para nada. Porque o país pobre não tem petróleo, não tem riqueza, então que se dane. Então você vê o imperialismo. O imperialismo que criou o terror. Para quê? Para usar como cortina de fumaça para realizar seus desejos. Essa é a verdade. Obrigado. É verdade. É. Obrigado. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? تفضل يا سيدي. الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. في الحقيقه انا والله في غايه السعاده والسرور بلقائنا مع بعضنا البعض. وفي البدايه اولا احب يعني ابين لكم ان الاسلام احنا كمسلمين اسلامنا دعانا الى التعايش. دعانا الى ان الناس كلها ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق الانفس، هو اللي خلق الانسان. هذه النفس مكرمة عند الله سبحانه وتعالى، فيجب على الإنسان المسلم أن يحترم هذه الأنفس. ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. هذه النفس نفس أبينا آدم عليه السلام مكرمة عند الله عز وجل. لذلك هذه النفس لا يجوز التعدي عليها، لا يجوز ظلمها، لا يجوز أن الإنسان يأخذ أي شيء من حقوقها. النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه عدة قضايا بين أحد المسلمين وأحد اليهود، فكان الحق في جانب اليهودي، فربنا سبحانه وتعالى بين للنبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. إذا كان أي إنسان مخالف لك في العقيدة، مش علشان هو مخالف لك في العقيدة تظلمه، لا، حتى وإن كان مخالف لك في العقيدة لابد أن أنت تعدل بينه وبين الإنسان المتبع لدينه. ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني لا يحملنكم كرهكم أو اختلاف الناس عن دينكم ألا تعدلوا بينهم. هذا شيء. الشيء الثاني أن الإسلام أنا كما ذكرت أنه بيدعونا للتعايش. ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. والآية بتاع سورة الحجرات: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس من سيدنا آدم والسيدة حواء، وبعدين اختلفت الألسن واختلفت اللغات واختلفت اللهجات، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: دعا الناس كلهم للتعارف. قال لهم لتعارفوا، لم يقل لتتقاتلوا أو لتتشاجروا، لا، إنما قال لتتعارفوا. الإنسان يحب أخيه الإنسان لأنه إنسان مثله مكرم عند الله سبحانه وتعالى. هذه النقطة الأولى. أنا من خلال الأسئلة اللي عرضتوها على فضيلة الشيخ أحمد والأخ محمد يعني ترجمها لي، خليني أبدأ من السؤال الأخير، السؤال في النص كده من الدكتور للشيخ أحمد، بقول له إن الناس يعني أصبحت محدش بيحب الدين. الناس كلها يعني الحياة طعام وشراب وأكل وشرب وخلاص. لا، الناس كلها منذ بداية الخليقة، منذ أن خلقهم الله عز وجل وهو الدين في قلوبهم، التدين في قلوبهم. التدين عند الناس فطرة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل إنسان أو كل مولود يولد على الفطرة. كانوا بيحكوا في قصص التاريخ إن الإنسان البدائي
الإنسان اللي عايش في مكان بدائي بعيد كان بيهيئ لنفسه أي إله يعتقده. كان مرة يعبد شجرة، مرة يعبد حجر. عندنا في مصر يعني في واحد أحد الفراعنة اسمه أخناتون قعد مع نفسه كده يتخيل المعبود الذي لابد أن يعبده، فهداه تفكيره إلى أن هذا المعبود لابد يكون إله واحد. لكن عشان ما فيش دين عنده، ما فيش رسول ربنا بعثه له، فبعقله يعني اهتدى إلى الشمس. قال الشمس دي هي اللي بتهيمن على الكون، فلا بد ان احنا نعبدها، وقال ان الشمس هي اله الكل. الشاهد من الكلام ان كل الناس عندهم فطره للتدين. كل الناس، اي انسان زي ما انا حكيت بعبد شجره، بعبد حجر، بعبد شمس، بعبد قمر، كله عنده فطره للتدين. العقل بيدعوه ان هو يتدين. ربنا سبحانه وتعالى من رحمته لم يترك الناس كده لعقولهم لانهم هيضلوا، فربنا أرسل لهم الرسول تلو الرسول. كلما انحرفت البشرية شيئا جاء الرسول بعد الرسول، رسول بعد الرسول، يبين لها أن هناك إله خالق هو اللي خلق الإنسان. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لم يترك الناس لعقولهم لأن عقولهم ربما تضل. طيب حضرتك بتقول إن الناس بتظن إن هي لو عاشت بالطعام وبالشراب يعني هتبقى سعيدة. نضرب لك مثل عشان نبين لك إن الإنسان لما بيبعد عن الدين، لما بيبتعد عن الدين يعني بيبتعد عن السعادة. تعلمون جميعا في دولة كبيرة اسمها السويد. السويد دي فيها أعظم وأعلى نسبة من الثروات في العالم، أعلى نسبة من المال في العالم. كل إنسان في السويد يفعل ما يشاء، يفعل ما يشتهي، وما فيش تدين زي ما حضرتك بتقول. لما كل إنسان منهم تشبع بهذه الأمور، يعني أكل وشرب ويعني جلس مع النساء وعمل كل ما يشتهي، في الآخر قاعد مع نفسه ما عادش لاقي حاجة يعملها. ما عندوش تدين بقى، ما عندوش السعادة الروحية، ما عادش لاقي عنده حاجة يعملها، فبيقود هذا التفكير إلى الانتحار. السويد مع إن فيها أعلى نسبة يعني ثروات في العالم، فيها أعلى نسبة انتحار. الناس بتموت نفسها لأنها بعيدة عن التدين. يبقى موضوع إن الإنسان بيقول إن آكل وأشرب وأبقى سعيد، هذا موضوع خاطئ. كل إنسان عنده فطرة للتدين. هذا سؤال. السؤال يعني برضو أنا همر عليها مر الكرام. ربنا سبحانه وتعالى زي ما بدام احنا بنقول ان كل انسان عنده فطره للتدين وتفكيره بيهديه لان هناك خالق وربما يعني يضل، فربنا ارسل له الرسل. ربنا سبحانه وتعالى بين للانسان ان هذا الاله الخالق على لسان الرسل اله متصف بكل كمال، عشان يظهر الفرق بين الانسان وبين الخالق. ليه انا بقول كده؟ حضرتك بتقول ان بعض الناس يقول لك الطبيب هو اللي بيديهم الدواء وبيعتقدوا فيه ان هو اللي بيشفيهم وكذا وكذا وكذا. هذا الطبيب حينما ينظر إلى نفسه ويبين لمريضه إن هو عنده جوانب من جوانب النقص، المريض هيعلم إن هذا الطبيب ربما يمرض. الطبيب هو اداله الدواء، الطبيب سبب من الأسباب. طيب لو الطبيب نفسه هو اللي مرض، أصابه المرض، مين اللي هيعالجه؟ يبقى عنده جانب من جوانب النقص. إذا لابد فيه حاجة أعظم منه، قوة أكبر منه اللي احنا بنتجه لها وهي الله سبحانه وتعالى. يبقى إظهار النقص في جانب المخلوق يدل على عجزه. أما إظهار الكمال، وجود الكمال في الله سبحانه وتعالى يدل على كماله وإنه هو الإله الخالق. هي دي أعظم حاجة إن احنا نواجه بها الناس. الطبيب بيعطي للإنسان الدواء هو سبب من الأسباب، ربما إنه يعطي له الدواء والدواء ما يجيبش نتيجة. الشاعر بيقول إن الطبيب له علم يدل به، فإذا ما انتهى العلم حار الطبيب وخانته العقاقير. هو بيعطي الدواء وربما ان الدواء يصيب او يخطئ، اذا اصاب اخذ بالاسباب، اذا اخطا يبقى في عنده جانب من جوانب النقص. يبقى احنا كمخلوقين نتجه للاله الخالق الذي ليس عنده اي نقص. طيب ربنا سبحانه وتعالى المتصف بهذا الكمال وضع للناس قانون يمشوا عليه. بقولوا كده وهديناه النجدين، في طريق خير وطريق شر. ده عشان اجاوب على الاخ اللي بيقول التطرف والناس بتقاتل بعضها بسبب الدين. في قانون ربنا سبحانه وتعالى وضعه للانسان. الانسان يمشي في الطريق ده، يقول له انت هتمشي انسان مستقيم وطيب وكذا وكذا وكذا. تمشي في الطريق ده هتبقى انسان معوج ويحصل كذا ومشاكل وكذا وكذا. المشاكل اللي بتحصل بين الناس كلها بسبب انحرافهم عن القانون اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه لهم. ربنا خلق الانسان وخلق له قانون يمشي عليه. اذا مشي على القانون، نضرب لك مثل. الانسان اللي صنع التلفزيون قال لك التلفزيون ده فيه مثلا 110 فولت.
لو انسان راح حطه على 120 فولت، ايه اللي هيحصل للتلفزيون؟ هيضرب، هيبوظ. فهو اللي خرج عن البروجرام بتاع الانسان اللي صنع هذا التلفزيون. كذلك الخالق وضع للناس قانون يمشوا عليه، فاذا مشوا على القانون خلاص هيمشوا في طريق مستقيم ويتألفوا ويتحبوا، والانسان كل منهم هيحفظ للثاني حرمته ويحفظ له كرامته. انما حينما يبتعد عن القانون هو ده اللي بيؤدي للانحراف، هو اللي بيؤدي للتطرف. يعني ازيد الموضوع توضيح اكتر. لو ان احنا عندنا كلكم يعلم السكين، احنا عندنا سكين، هذا السكين مرة احيانا بتجده في ايد واحد طبيب ومرة تانية في ايد واحد حرامي. الحرامي بيعمل ايه بالسكينة والطبيب بيعمل ايه بالسكينة برضه؟ الحرامي بياخد السكينة بيزهق بها الروح، بيموت بها انسان. والطبيب برضه بيجرح او بيبقى طبيب جراح، بيقطع بها، بيفتح بها مثلا في جسم الانسان علشان يحيي بها انسان، وهي السكينة واحدة. هذا بالسكينة قتل بها نفس، وهذا بالسكينة يعني ايه احيا بها نفس. يبقى المشكلة مش في السكينة نفسها، المشكلة في اللي استخدم السكينة، المشكلة في اللي خرج عن القانون، المشكلة في اللي مشى على القانون ده اهتدى ووصل للصواب، واللي خرج عن القانون يعني ضل والعياذ بالله. فربنا سبحانه وتعالى وضع القانون، فاللي بيمشي عليه بيهتدي، اللي بيخرج عنه بينحرف. يعني في النهاية يعني ربنا سبحانه وتعالى كما وضع لهم القانون. والأخت اللي كان بتسأل عن ناس متفاوتين في الغنى والفقر، خلينا للآخر. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل الناس كلها متفاوتة. ليه؟ لأن الناس كلها لو كانوا كلهم أغنياء على درجة سواء، واحد طبيب، كل الناس أطباء مثلا، هيجي مثلا واحد طبيب يقول لواحد لو سمحت معلش المجاري عندي سدة تحت البيت، لو سمحت تعالى نظفها لي او سلكها لي افتحها لي. يعني يقول له انا اعملها لك ليه؟ ده ما انا طبيب زيك، انا ما اعملكش حاجه، انا برضه غني زيك. يجيب واحد مهندس يقول له لو سمحت تعالى ابني لي بيت، يقول له انا ابني لك ليه؟ ما انا غني زيك. انا يعني هيبقى يصبح الناس كلها ما حدش منهم هيمد ايد العون للتاني. انما لما يكون في واحد غني وواحد فقير، ربنا اللي حكى في القران ورد على هذا السؤال، قال ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ليه؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. تلاقي الرجل المسكين اللي في الشارع اللي بيكنس الشارع او اللي بيسلك المجاري يروح للطبيب لما يكون ابنه مريض ويقعد يبكي له، ارجوك لو سمحت حاول ان انت تعالج ابني، تشوف له الدواء الطيب وكذا وكذا. وفي نفس الوقت الطبيب الغني اللي عنده يعني المصاري الكبيره جدا جدا، لما المجاري، انا بضرب لكم حاجه صعبه، لان الانسان لو مواسير المجاري تسدت الناس هتعيش في امراض وتعيش في عبث واعوذ بالله. فتلاقي الطبيب الغني اللي عنده مصاري كتير يجي للرجل اللي بيصلح هذه المواسير ويقف على ايده، ارجوك لو سمحت تعالى صلحها لي، ده انا عايش في كذا وفي نكد وجحيم بسبب ان احنا مش قادرين نغسل، مش قادرين نعمل كذا وكذا. الطبيب محتاج للرجل الفقير والفقير محتاج للغني. فربنا سبحانه وتعالى قاعده فيها ايه؟ توازن. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. في النهايه احب اكد لكم ان اسلامنا قائم على الحوار. الشيخ احمد ربنا يبارك فيه، والله هو بيتكلم وانا من ساعه ما جلست وانا بدعي له ان يجعل الله الحق على لسانه. ديننا في النهايه قائم على الحوار. اسمع لك وتسمع لي، عشان الاخ اللي بيقول كل واحد بيقول الحق من جانبي ولا الحق من جانبه، وده عنده صحيح وده عنده صواب وده عنده باطل. انت تسمع لي وانا اسمع لك، لكن لابد من التجرد. يعني ايه؟ يعني ما يبقاش واحد مننا هو بيجادل او بيناقش يبقى عنده نتيجه مسبقه قبل ما يصل للنتيجه الحقيقيه. يبقى واحد قاعد يجادل واحد وهو في قرارة نفسه ان هو مهما قال ومهما تكلم ومهما تحدث انا مش هقتنع بيه، يعني بيتبع هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، لأنه هو عنده نتيجة مسبقة إن هو مش هيسمع له، والكلام من باب الجدل وخلاص، وإحنا بإيه؟ بنتجادل وخلاص. لا، أنت لابد إن أنت تتجرد من كل شيء وتقعد كده وتسمع. إذا أنت كان الحق في جانب الخصم اللي قدامك تسمع له، إذا كان الحق في جانبك يبقى الخصم بتاعك يسمع له. الدين بتاعنا بنقول قائم على الحوار، والحوار منذ أن خلق الله الخلق ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن. حصل حوار بين ربنا وبين الملائكة، إني جاعل في الأرض خليفة، حوار بينهم وبين بعض، نقاش. حصل حوار حتى بين الله وبين إبليس. إبليس يقول له أسجد لمن خلقت طينا أرأيتك هذا الذي كرمت عليه. وحصل حوار بين ربنا وبين الشيطان. كذلك كل الأنبياء، كل نبي يدعو أي رجل يحصل بينهم وبين بعض حوار.
اهم حاجه الانسان اللي بيتبع القانون بقى ان هو يتجرد من الهوى، هو ده اللي بايه اللي بيفوز يعني ويشعر بالسعاده. انما اللي يعني بيسكر دماغه ومش عاوز يصل للحق ومش عاوز يسمع للخصم، ربنا بقى ارسل سيدنا موسى وفرعون، في ناس اتبعوا سيدنا موسى حصل بينهم نقاش. ربنا سبحانه وتعالى في ناس اهتدوا عليه سيدنا موسى، السحرة اللي كانوا جايين مع فرعون وجايين يهاجموا سيدنا موسى لما لقوا الحق قدامهم استجابوا وامنوا بربنا، قالوا امنا برب العالمين. سبحان الله، العلماء يقولوا عنهم سبحان الله جاءوا في بداية النهار وكانوا اعداء لعدم الاستماع للدين، وفي اخر النهار اصبحوا من اولياء الله سبحانه وتعالى. فالدين بتاعنا قائم على الحوار، ولكن بشرط التجرد، ان الانسان يخلص نفسه من الهوى. ارجو بس ان انا يعني حبيت بس ان انا يا شيخ اعمل فيه البركه وربنا يبارك فيه. حبيت من باب ابين لكم ان ديننا دين تعارف وبين تسامح وبين تالف. اسال الله عز وجل ان يهديكم الى الحق والى الصواب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. O Sheikh Ahmed ele tentou responder as perguntas, né? Ele deu um resumo às perguntas que foram feitas agora e o Sheikh Ahmed, né, vai traduzir para concluir, né, essa palestra, né? Ele vai traduzir o resumo que ele falou, né, com os argumentos do outro Sheikh. Para finalizar, primeiro quero agradecer a todos vocês a presença de vocês e quero que vocês saibam que o Islã que Allah exortou para ele, Islã que reconhece, conhece e valoriza a essência do ser humano. Todos nós pertencemos a Adão, nosso pai, e Adão é do pó. Então todos nós somos um núcleo só, somos vários átomos, sabe, numa panela só, num lugar só, numa boca só. Então o Islã exorta para respeitarmos uns aos outros, independente de qualquer credo, independente de qualquer situação, independente de qualquer capacidade. Respeito você, me respeita e tenho por obrigação tratar você porque você é meu semelhante. Você é um ser humano como eu, independente do seu credo, do que você pensa, do que você trabalha, e independente da sua classificação social. O Islã exorta o ser humano muçulmano para respeitar o próximo e dialogar com ele e conviver com ele. E como disse anteriormente, Deus disse: "Ó humanos, nós criamos vocês de macho e fêmea e tornamos vocês povos e comunidades para vocês conhecerem, não para brigarem, não para se agredirem, não para fazer maldade, para se conhecer. E o conhecimento traz a familiaridade, traz o bem-estar. Eu conheço você, você me conhece, você vem na minha casa, vou na sua casa, eu te respeito e você me respeita." Existe uma passagem do Corão Sagrado, no tempo do profeta Muhammad, que a paz e bênção de Allah sobre ele, existiu enguiço entre o muçulmano, né, e entre um judeu. A razão estava do lado do judeu. E o cara que era hipócrita, sabe, que era muçulmano, ele fez de tudo e jurou e não sei o que tal, que ele estava certo. Então a interferência Deus fez o anjo Gabriel, que nós chamamos de Espírito Santo, interferir, fez maladeira para inocentar o judeu contra o muçulmano falso. Você entendeu? Hipócrita. Então, diante de Deus não há absolutamente, sabe, dê direito ao Senhor do direito, seja quem ele for, não interessa se ele adora a Deus, não adora a Deus, ele faz o problema dele. Adorar e respeitar a pessoa, e chamar para o diálogo. Desde que haja, você me escuta e eu escuto você. Agora, se a pessoa vir para o diálogo, sabe, com a certeza, não, eu não vou acreditar, eu tô assado, então não é, ele veio aqui para discutir, não veio para dialogar. Aquele que veio para dialogar, por exemplo, eu quero ouvir você, e você me ouvir. E aquele que chega num nível certo, médio, normal, nós vamos seguir ele. Eu sigo você e você me segue naquilo que achamos que é o mais certo. Entendeu? Então essa que é a essência do Islã. E que ele respondeu até, adicionou umas... Tabib, شو عنا? Não. Então ele falou o seguinte, você vê, então mencionou uma coisa, sabe, num país, ele mencionou num país na Escandinávia, sabe, a Suécia é o país que tem renda per capita mais alta do mundo. E o país, sabe, vive libertinagem, liberdade absoluta, sabe, tem renda per capita acima de 50, 60 mil dólares para cada indivíduo. O maior índice de criminalidade é na Suécia. Não é isso, a maior índice de suicídio. Suicídio, perdão. Suicídio, não é criminalidade, não. Suicídio. Então você vê, isso, aquele que vive sem religião, achar que tem dinheiro, tem automóvel, tem coisa, que vive feliz, ele não é feliz. Porque a natureza de cada ser humano nasceu para ter fé. Deus constituiu ele para ter fé. Então, antigamente, o primeiro homem, ele olhou a árvore e começou a acreditar na árvore, sabe, rezar para ela. Ele olhou o sol, ele acreditou no sol. Ele fez uma estátua, acreditou. Então, naturalmente, ele tem fé, ele tende para a fé.
Então, pela misericórdia de Deus, para não deixar ele desviar, deixar a mente dele, sabe? Então, mandou-me isso e falou, não é por aqui, não é por ali, não é o sol, não é a lua, não é o ar, nem o mar, adorar a Deus, que é o Senhor de tudo isso aí. Então, fica tranquilo, ao invés de você curvar diante de muitos ídolos, de muitas santidades que não fazem nem bem nem mal, o único adorado, a única santidade só pertence a Deus, Todo-Poderoso. Tá bom? Então, agradeço a presença de todos vocês aqui, que Allah abençoe vocês, seus lares, que proteja vocês de todo mal, que conserve vocês no bem e que sejam benevolentes e benfeitores nessa vida e bem-aventurados na eternidade. Que a paz seja com vocês. Agradecemos os dois chefs, né, que honraram a gente, né, com a presença deles hoje, né? Estamos realmente assim, né, mais realizados. Esse encontro era para ser há mais de um ano que a gente está tentando, né, conseguir hoje, e graças a Deus conseguimos trazer eles aqui, né, sabe? É uma grande felicidade, viu? O meu desejo, sabe, irmão, sabe, é ver esses rostos, sabe, novamente. Será uma grande satisfação, será um prazer enorme, sabe? Porque vocês são meus irmãos, sabe? Eu sou feliz com vocês, sabe? Por vocês. Ninguém nasceu para ficar só. O único que só, absoluto e soberano é só Deus, Todo-Poderoso. O resto é vivemos em comunidade, sabe? Amizade, companheirismo, compras e vendas, lidar um com o outro, tomar chá junto, comer junto, conversar junto, isso é bom demais. É uma satisfação, eu peço a Deus, sabe, que repita isso aí, e vai, por conta do professor Mohamed aqui, se ele puder marcar isso novamente, será uma grande satisfação receber vocês aqui e a gente conversar de novo. Tá bom? Muito obrigado e que Allah abençoe vocês. Agradeço a presença de todo mundo e agora nós temos um lanchinho.